no meu dia a dia, o que eu mais vejo, o que eu mais ouço, são histórias de adultério, de traição. E queridos, não pense você que isso é uma exclusividade de pessoas que não têm temor algum por Deus. Já conheci muitas histórias de pessoas absolutamente piedosas que acabaram caindo. O pecado não é uma exclusividade para pessoas que desobedecem a Deus. Esses já vivem na prática contumaz do pecado. Mas o pecado também está disponível para pessoas que temem a Deus. E por isso Deus nos deu algo muito claro, uma ordem muito clara. Orem e vigiem, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Porque a Bíblia também vai dizer que não há tentação senão humana. A tentação, ela não é uma coisa que acontece para alguns. É uma coisa que acontece para várias pessoas. E aí Deus nos dá ferramentas para resistir às tentações. A Bíblia diz: a tentação não é senão humana, e junto com a tentação vem o escape para ela. Só que as pessoas, elas não vivem o escape. As pessoas, elas não dão vazão ao escape, têm a possibilidade de fugir, mas elas não fogem. Toda vez que eu ouço uma história de adultério, me vem sempre a mensagem de Gênesis capítulo 4, onde Deus vai dizer para Caim: Caim do céu, o teu desejo é contra você, Caim. Feche isso, estanque isso, pare isso, domine os teus desejos. Porque o pecado que está à porta, se você não controlar os teus desejos, ele vai entrar. E essa é uma realidade nua e crua, que muitas vezes a gente quer negar com: não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa de pessoa fanática, religiosa. Não. Isso é coisa de pessoas que tiveram aquele insight que a Bíblia diz para nós: domine ou seja dominado. Aquele que não governa é governado, e ponto final. Ponto final. Aquele que não controla os seus sentimentos, as suas emoções, os teus desejos, a sua natureza pecaminosa, aquele que não faz isso, ele vai ser controlado por essas coisas. Vai ser controlado. Eu já vi homens e mulheres extremamente piedosas que amavam os seus maridos e as suas esposas e destruíram tudo o que planejaram, construíram ao longo de anos por situações que não valeram a pena e que foram levadas porque deram um mínimo de espaço. Não dá para dar espaço para a nossa natureza pecaminosa. Não dá. E aqui vai um alerta para as pessoas que estão nessa condição de adultério. Eu sei que você não planejou isso. E isso não foi algo que você acordou na madrugada, acordou de manhã e disse: não, hoje eu vou trair minha esposa. Hoje eu vou cometer adultério contra o meu esposo. Não, eu sei que você não planejou isso. Há raríssimas situações onde há um planejamento para isso, e muitas delas é porque já ocorreu um adultério da outra parte e aí não conseguiu se perdoar, e aí planejou-se uma vingança. Mas naturalmente o adultério vem por não controlar sentimentos e emoções, por não controlar os desejos. Eu vou te dar um exemplo. Querido, num casamento, você vai conhecer a pessoa, você vai admirar essa pessoa, você vai se apaixonar por ela, e você, com o passar do tempo, vai passar a amar ela. Só que vai, junto com esse passar do tempo em que vai produzir ali, que vai gerar o amor sentimental, também vai gerar uma outra coisa chamada comodismo. Vocês vão se acomodar numa situação. E não apenas o acomodar-se, mas vai haver então uma intimidade entre vocês. Queridos, vai haver situações que você não vai precisar nem que o seu esposo diga o que ele está pensando, você já vai saber o que ele está pensando. A mesma coisa vai acontecer do marido para com a esposa, e isso vai gerar uma espécie de: poxa, não tem mais novidade. Não tem mais novidade nenhuma, é tudo igual. A monotonia ela vem.
Vai se criar uma rotina e a rotina vai vir, isso é natural com as coisas. E aí o ser humano, a natureza humana, vai querer uma novidade, vai querer algo que desperte sensações, a qual com a monotonia já não tem aquela sensação do novo, da novidade, da descoberta, do encantamento. Tem o amor está ali. O amor é estável, o amor é consciente, o amor é resolutivo, mas em contrapartida, o amor não vai trazer ali arrombos. Não. Isso é fruto da paixão. Mas vai haver uma necessidade dentro do ser humano, assim como houve uma necessidade dentro do seu marido, dentro da sua esposa. Ele também acreditou que ele poderia sentir as mesmas sensações que anos atrás. Ele acreditou nisso. E muitas vezes é o que acontece comigo e com você. Nós acreditamos que podemos viver ou reviver fatos que aconteceram lá atrás, ainda que seja com outras pessoas. Quando há aquele desinteresse, querido, pela situação que você está vivendo, é porque os seus desejos estão querendo viver coisa nova. E por mais que você ame o seu marido, por mais que você ame a sua esposa, se você não controlar estes desejos, pode ter certeza que ele vai gerar o adultério. Porque vai sempre existir alguém que será novidade na sua vida. Vai sempre existir alguém que será novidade no seu dia a dia. Alguém que de repente faz parte do seu trabalho, alguém que faz parte da sua rotina de academia, alguém que vai entrar na sua vida de repente e vai te encantar com o jeito dele de ser, porque ele é novidade para você. O seu marido é maravilhoso, é encantador, é bonito, é trabalhador, é tudo de bom. Mas vai entrar alguém que às vezes nem é o que o seu marido é, mas ele é novidade. E o seu desejo está louco, ansiando por algo novo. E aí você não controla. Você no primeiro momento, você é apenas... Não, o que tem bater um papo com ele? O que tem eu passar meu número de telefone para ele eventualmente, sei lá. Vai que há uma necessidade, vai que há um motivo, vai que há uma razão para a gente, sei lá, conversar alguma coisa. E aí você faz isso. E aí você fala, mas não tem nada a ver isso. Tem a ver, porque disso vai vir uma outra coisa e uma outra coisa. O começo não é pecado, mas o fim dele vai ser. Porque você não está controlando e não está dominando. E às vezes nem existe algo que você possa perceber ainda. Mas já existe uma brasinha ali, incandescendo ali. Queridos, não dá para brincar com os nossos sentimentos e emoções. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que nós somos falhos, pecaminosos. E que nós sim podemos cair em tentação. A Bíblia diz para nós que nós devemos ter cuidado, cautela, para que a gente não venha cair em tentação. Porque é fácil, é simples e é possível. Não é algo que é impossível. Quando Deus mandou seu Filho amado morrer na cruz do Calvário, Deus nos trouxe a possibilidade de resistirmos às tentações. Mas elas não foram aniquiladas. Nós ainda seremos tentados. E todos nós. Em todas as esferas da nossa vida. E a parte que estiver mais frágil, mais vulnerável, vai ceder. Queridos, hoje, para resolver problemas no casamento, as pessoas não querem ter mais as dificuldades, os dissabores de uma luta, de uma batalha, e aí acabam por trair, porque acham que é a opção mais fácil, mais rápida e sem dúvida prazerosa. Porque o pecado, ele é exatamente isso, o pecado oferece prazer. O pecado nunca, absolutamente nunca vai ser algo amargo no primeiro instante. Ele vai produzir a amargura com o passar dos dias, com as consequências do pecado. Mas ele sempre vai ser delicioso, porque ele vai estar satisfazendo exatamente aquilo que você deve reprimir, aquilo que você deve dominar. O pecado não, o pecado diz, viva intensamente. Há uma frase muito interessante que diz que a vida é uma só. Só se vive
uma vez. E por viver essa expressão, a gente acaba não vivendo. E as pessoas acham que liberdade é justamente ceder aos desejos, à vontade, é fazer tudo aquilo que se quer, tudo aquilo que se imagina, tudo aquilo que se objetiva. Mas a grande realidade é que esta é a maior prisão que um ser humano pode viver. A maior prisão não é estar dentro de uma cela, de uma penitenciária, não é estar isolado como nós vivemos numa pandemia, não. A maior prisão é ceder aos nossos impulsos, aos nossos desejos, à nossa natureza pecaminosa, porque enquanto a gente está achando que a gente é senhor das coisas, que a gente faz e deixa de fazer aquilo que nos interessa, muito pelo contrário. A vida vai nos mostrar que nós estamos sendo apenas refém das nossas escolhas. Escolhemos algo, mas vamos ter que viver e conviver com as consequências daquilo que nós fizemos. Por isso, o adultério nunca é uma opção. Aliás, ele não é uma opção. Ele não é nenhuma opção para ninguém, que ninguém quer adulterar. Mas as coisas vão acontecendo. Quando você pergunta para alguém, por que você fez isso? Por que você me traiu? A pessoa vai dizer, aconteceu. E ela não está mentindo. Aconteceu. Só que o grande problema é que ela deixou que acontecesse. Aos pouquinhos. Em doses pequenas que foram aumentando, até chegar o momento que se tornou irresistível. Irresistível. Há uma história de uma moça que conheceu um rapaz. Ela tinha um casamento perfeito, um casamento dos sonhos, sabe? Um casamento dos sonhos. Ela até relata que as brigas, né, as discussões ali eram extremamente raras. Aconteciam, mas eram bem esporádicas e por assuntos bem triviais que facilmente se resolvia. Não dormiam brigados, nem nada disso. Então o casamento era bom. Era bom. O marido cuidava da casa, cuidava dos filhos, né? Não deixava faltar absolutamente nada. Ela se sentia amada, ela tinha a atenção do marido, ela tinha o carinho, o interesse, o desejo dele por ela, mesmo depois dela ter sido mãe de 2 filhos. Mesmo assim, o marido continuava a amando e mantendo os desejos por ela. Mas de repente, ela conhece um professor que vai dar aulas na sua escola. Ela conhece um professor. E esse professor se encanta por ela, acha ela bonita. E eventualmente a elogia aqui e ali. E ela gosta da atenção. Ela diz, eu não estou traindo meu marido, eu nunca vou dar uma chance para ele. Não, mas é gostoso ouvir os elogios. A quem não gosta de elogio? É aí que tudo desandou. Tudo desandou nesse exato momento. Quando ela achou que tudo bem receber um elogio. Quando ela achou que isso não é traição. Não, receber um elogio não é traição. Mas, deu um grande, um enorme, um gigantesco passo em direção da traição, em direção ao adultério. Dos elogios vieram os convites para tomar um café na cafeteria da própria escola. Que mal pode haver isso? Olha quantas pessoas estão ao meu redor. Jamais vai acontecer algo. Então não tem mal nenhum. Sentar ali e tomar um café. Eu quero tomar um café, eu gosto de café, então sento para tomar um café. Você percebe que uma pequena coisa chamou uma outra coisa, e essa outra coisa, por consequência, vai chamar uma terceira, uma quarta, e assim sucessivamente, até os dois cometerem o ato do adultério. Vier todos os sentimentos possíveis. A culpa, a vergonha, a dificuldade de encarar o marido em casa. E aí, querido, aí é que começa as desconfianças do marido. Porque, queridos, não tem como esconder um elefante dentro da sala. Não tem.
a coisa é tão grande, tão gigantesca, que você vai acabar por dar com os burros na água. Pode durar um certo tempo, mas as pessoas vão ficar sabendo. Seu marido eventualmente vai ficar sabendo, sua esposa vai ficar sabendo. Não adianta. Não adianta. E vai chegar um momento em que o desejo por não ter sido controlado vai estar tão grande, que você vai olhar para o seu marido, para a sua esposa, que tanto te ama e que você tanto o amava até alguns dias atrás, vai dizer: não amo mais. E aí você vai simplesmente usar da frase retórica mais idiota possível, vai dizer: nos tempos passados as pessoas viviam sem amor, hoje não é mais assim. Hoje, se não tem mais amor, a gente se separa e a gente vai viver com quem a gente ama. E é engraçado que o amor com o outro, com o estranho, também não vai durar, também não vai para frente. Então não se tem amor. É claro, é óbvio. A questão não é o amor sentimental. A questão é que as pessoas querem viver por seus prazeres, querem atender às suas necessidades. A Bíblia diz sobre isso claramente, que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmas. Amariam sim, mas amariam a si mesmas. E aí produz todo tipo de efeito negativo, todo tipo de consequência desastrosa. Algumas pessoas, após haverem cedido aos seus desejos e levando, até que ocorra o adultério, essas pessoas se arrependem. E algumas, infelizmente, se arrependem quando o marido já não tem mais condições de perdoar, quando a esposa já não quer mais saber dela. A história dessa moça termina, sim, termina com o seu marido, o seu grande, amado marido, tirando a sua própria vida, se deletando. Essa é a realidade. E aí, a culpa vai vir sobre ela. A culpa por ter não apenas destruído o seu próprio relacionamento, mas destruído a sua família. Essa história que eu lhe conto, ela não é produto de ficção, ela é real. Hoje, essa moça não tem sequer contato com os filhos, porque os filhos a culpam pela perda do pai. O pai, infelizmente, cometeu um ato insano devido a não controlar seus desejos e as suas emoções. Infelizmente, também procurou o caminho mais fácil, trazendo dor e sofrimento, até mesmo para os filhos. Mas a realidade é uma só: o adultério. Ele não acontece do dia para a noite. Ele acontece gradualmente, por não se controlar os desejos, as emoções e os sentimentos. Não seja refém. Controle-se e evite o pior.